Olá, tudo bem? Então, hoje, nós daremos continuidade ao nosso projeto de educação financeira, o qual temos a grande honra de receber André Renato. O André Renato, ele é um ex-executivo de multinacionais com mais de 10 anos de atuação em liderança de equipes e vendas, treinador há 27 anos, passando por várias instituições de ensino profissional, Senac, Senai, mais de 16 mil horas de projetos em treinamento, coaching e mentoria. Escritor de 2 livros com um dos maiores coaches do Brasil, José Roberto Marques. Administrador de empresas e gestor público. Pós-graduado em psicologia positiva e desenvolvimento humano e coaching. Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, CEO do Instituto Psique, idealizador do método especialista em pessoas. Se eu falei alguma palavra, você pode me corrigir, tá? Convidado André. Muito obrigado pela tua presença. A palavra é tua. Ok, obrigado vocês. Eu me sinto honrado também de estar aqui, contribuindo com a instituição de vocês. E esse tema é um tema que faz parte, do meu dia a dia. E para mim eu me sinto muito à vontade, em falar sobre vendas e sobre educação financeira, E essa educação financeira, ela está muito ligada não somente a grandes empresas ou a médias empresas, mas para as pessoas também que decidem empreender e muitas vezes não conseguem ter os resultados que gostariam de ter, justamente por falta de conhecimento, ou por falta de preparo empresarial, porque empreender em um negócio, você precisa estudar, você precisa ter alguns conhecimentos que são necessários para que você possa fazer a gestão, financeira, e principalmente a gestão financeira, gente? E existem outras gestões, a gestão humana, mas aqui a gente quer falar hoje, a gente vai dar uma ênfase maior na educação financeira, na gestão financeira. Falar de vendas, não tem como você não falar de pessoas, porque uma venda, ela é feita para pessoas. Você vai vender para pessoas. Você se casa com pessoas. Seus filhos, quando nascem, eles nascem pessoas. Então, empresas são compostas de pessoas. Então, eu preciso ter um mínimo conhecimento sobre pessoas para que eu possa, então, me arriscar, em um empreendimento ou em qualquer atividade que envolva vendas, porque eu vou vender para uma pessoa. E a partir do momento que eu entendo melhor profundamente o outro, eu tenho uma percepção do outro mais profunda, eu consigo estabelecer uma conexão melhor com essa pessoa, eu consigo direcionar a comunicação para aquilo que é mais necessário para mim, eu consigo conduzir um processo de negociação, E isso parte do princípio de como eu percebo o outro. Então, entender de pessoas, entender de gente é fundamental em qualquer atividade que você for realizar que envolva negócios, que envolva gestão. Porque o que estará envolvido em todo o processo, os stakeholders, que são aquelas pessoas que serão impactadas com o seu negócio, com o seu produto, com o seu serviço, serão pessoas. Então, eu preciso ter o mínimo conhecimento de comportamento humano, de gestão emocional, de gestão de conflitos, para que eu possa, sim, a partir daí, a partir da percepção de quem é meu cliente, desenvolver um sistema de vendas.
E aí eu toquei num assunto agora que é importantíssimo dentro de um controle financeiro, né? É o princípio de todo um controle financeiro. Passa pela gestão de vendas. Por quê? Eu sempre digo, pessoal, que existem 3 tipos de lucros. E aí eu estou falando de lucro, eu não estou falando de faturamento, tá? Porque faturamento é uma coisa, lucro é outra, totalmente diferente. Existem 3 tipos de lucros que você precisa gerenciar dentro de um negócio. Não importa se você é um eu presa, ou se você é uma pequena, média ou grande empresa. Independente do seu tamanho, existe 3 tipos de lucros. Lucro na venda, esse é o primeiro que você tem que gerir. Lucro na venda, lucro no caixa. Lucro no caixa é diferente de lucro na venda. Se você não tiver lucro na venda, você não vai ter lucro no caixa. Você precisa gerir o seu caixa. Então é lucro na venda, lucro no caixa e lucro no bolso. Eu só vou ter lucro no bolso se eu tiver lucro no caixa. Se eu não tiver lucro no caixa, eu não vou ter lucro no bolso. Então começa aí as 3 etapas principais de uma gestão financeira dentro de um negócio, independente do tamanho dele. Tá? Independente do tamanho dele. E o que acontece hoje é que o empresário, independente do tamanho, se é uma empresa ou se é um grande empresário, ele não faz essas divisões de lucro, essas 3 etapas de lucros dentro de um negócio ou dentro até da própria cabeça. Porque eu vou lá no caixa e pego o dinheiro que está no caixa e uso ele, às vezes, numa questão pessoal minha e não da empresa. Então, se eu não tiver lucro no caixa, eu não vou ter lucro no bolso. Lucro no bolso é diferente de salário do proprietário. Lucro no bolso é o que sobra do caixa. Lucro no bolso é o que sobra do caixa. Esse que é o lucro do bolso. O dinheiro do caixa ele vai servir para reinvestir em várias áreas dentro da organização. Exemplo, na área de marketing. Da onde sai a verba de marketing? Do caixa. Uma parte do seu caixa vai ser destinado ao marketing. Depois que eu destinei uma parte do caixa para todas as áreas, o que sobrar é lucro no bolso. Inclusive a folha de pagamento. Da onde sai a folha de pagamento? Do lucro do caixa. E o proprietário está incluso, ele é um funcionário da empresa. O salário dele está lá no lucro do caixa. Depois que eu realizei e destinei todas as verbas para os departamentos necessários, o que sobra é lucro no bolso. Esse lucro no bolso, eu não vou tocar nele. Esse lucro no bolso, ele vai ficar guardadinho. O ideal é que você faça uma retirada por ano desse lucro no bolso. E tenha essa reserva. Gente, isso é o mínimo de gestão que as pessoas precisam saber para iniciar um negócio. Existem 3 tipos de lucro: lucro na venda, lucro no caixa e lucro no bolso. Em qual desses 3 que eu quero focar com vocês aqui? Lucro na venda. Tá? Essa aqui é uma aula de lucro na venda. Porque se eu for falar de lucro no caixa, é outra história. Se eu for falar de lucro no bolso, é outra história. Então eu vou falar hoje de lucro na venda. Ok? Primeiro ponto para que você tenha lucro na venda: aprender a trabalhar com indicadores.
O que são indicadores? Gente, tem um ditado muito antigo que eu sempre digo nas minhas aulas. Aquilo que você não mede, você não controla. Aquilo que você não mede, você não controla. E se você não tiver indicadores, você jamais conseguirá ter o controle sobre o seu sistema de vendas. Porque o que eu quero abrir a sua mente aqui é para um sistema de vendas. Por que um sistema de vendas? Porque contratar aquele vendedor que é acima da média, ele é muito caro. Ele é muito caro. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né? Em um time de futebol, o Romário é o craque. O Ronaldinho, fenômeno, é o craque. E aí eu te pergunto, os outros jogadores têm o mesmo tratamento que ele? Será? Não, não tem o mesmo tratamento que ele. Os outros jogadores têm o mesmo peso do que ele? Não tem o mesmo peso do que ele. Então, esse jogador estrela, esse vendedor estrela, porque existe, viu, gente? Vendedor estrelinha. Existe demais. Esse cara é caro. Agora, se você montar um sistema de vendas, se você conseguir montar um sistema de vendas no seu negócio, o que vai acontecer? Você vai pegar uma pessoa comum e transformar ela em uma pessoa extraordinária. Em um sistema de vendas, você vai pegar uma pessoa comum e transformar ela num vendedor extraordinário. Por quê? Porque o seu sistema de vendas é extraordinário. E aí o que acontece? A pessoa sair, você põe outra. Porque ela é uma pessoa comum. Porque o fantástico, o extraordinário, é o seu sistema. É o sistema da empresa. É a sua gestão. A sua gestão, o seu sistema é que faz a diferença. O seu script de vendas é que faz a diferença. Tá? Seu script de vendas. O seu funil de vendas. O seu funil de vendas, aliado com o script de vendas, é que faz toda a diferença. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Esse vendedor talentoso já era. Esse não existe no mercado de forma e que seja barato. Ele vai ser caro para você, porque ele vai exigir de você uma atenção especial. A comissão dele é diferente, o salário dele é diferente, e ele sai caro para você. E ele ainda pode te deixar na mão a qualquer momento. E se ele te deixar na mão, você cai a nível de faturamento. E aí qual que é a sensação que o empresário tem? Que eu já tive, já passei por isso, de ser refém de vendedores. De ser refém de vendedores. Você fica refém do vendedor, você fica, pelo amor de Deus, não sai da minha empresa. Gente, isso a nível empresarial e de gestão, isso é horrível, é um suicídio. Agora, quando você tem um sistema de vendas redondinho, funcionando, qualquer pessoa entra e sai e você continua mantendo o mesmo faturamento que você tem. E aí, vamos lá. Eu quero desenhar aqui para vocês um sistema de vendas que eu ensino nas minhas aulas, nos meus treinamentos, tanto no Instituto Psique, quando a gente trabalha com educação corporativa, quanto no Senac, em treinamentos de gestão e de vendas. Um departamento de vendas ou um sistema de vendas, vamos falar um sistema, porque um sistema é maior que um departamento. Mas dentro de um sistema de vendas, nós precisamos ter 3 departamentos. Quais são esses 3 departamentos? Marketing, comercial 1 e comercial 2. Nós vamos dividir o departamento comercial. Mas, André, eu sou uma empresa. Não tem problema.
Se você é uma empresa, você vai atuar no marketing, você vai atuar no comercial 1 e você vai atuar no comercial 2. Eu estou dividindo um departamento comercial em dois. Por que, André? Por que você vai fazer isso? Porque eu trabalho e direciono todos os meus atendimentos, direciono toda a divulgação do meu produto ou serviço para 9 públicos. 9 públicos. E dentro desses 9 públicos, eu vou dividir em marketing, comercial 1, comercial 2. Alguns desses públicos, quem atende é o marketing, é o departamento de marketing. Outro público, quem atende é o comercial 1. Outro público, quem atende é o comercial 2. Eu preciso ter o mínimo de organização para empreender. Vocês estão entendendo isso? E qual que é o mínimo de organização que eu preciso? Primeiro, já falei, vou repetir para ficar mais fixado na sua mente. Eu preciso ter lucro na venda, lucro no caixa, lucro no bolso. Eu preciso ter um sistema de vendas, porque se eu ficar refém dos meus vendedores, quando ele sair, o meu faturamento cai. Como que eu monto um sistema de vendas? Em departamentos. 3 departamentos. Marketing, comercial 1, comercial 2. Dentro desses 3 departamentos estão os meus públicos. Eu preciso conhecer o meu público. Quais são os meus públicos? Eu preciso conhecer o meu cliente ideal. Aquele cliente que é o cliente pagador. Como que eu faço para atrair o cliente que é pagador? O meu cliente ideal. Que no marketing digital a gente chama de avatar. O cliente ideal. Qual é o perfil do meu cliente ideal? Eu posso dar um exemplo aqui, né? Mulheres de 30 a 50 anos, tá vendo? Que gostam de estudar. Esse é um perfil de um cliente. Eu preciso conhecer esse perfil, que tem uma renda financeira entre 5 a 10 mil. André, mas como que eu vou saber essas informações? Na prática, atendendo os seus clientes. Existem diversas técnicas de vendas que você pode utilizar para que você tenha todas essas informações dentro do trabalho que você faz com os 9 públicos, tá? Então, eu tenho 3 departamentos e 9 públicos. André, tem 3 públicos em cada departamento? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que são 3 departamentos para você ter sucesso em vendas e fazer a gestão financeira das vendas. Você precisa de 3 departamentos. Uma empresa não tem só 3 departamentos, mas esses aqui são fundamentais, que é o marketing, comercial 1, comercial 2. Quais são os públicos, André? Porque você já está falando há muito tempo sobre os 9 públicos. Quais são esses públicos? Então, vamos lá. Vamos conhecer os públicos. Eu vou falar os públicos e depois eu vou dando uma explicação dentro de cada público, o que pode ser feito, o perfil, enfim. Então, vamos lá. Quais são os 9 públicos? Primeiro, o anônimo. Quem é o anônimo? Quem é o público anônimo? É aquela pessoa que não te conhece, não conhece o seu produto ou serviço. Esse é um anônimo. É uma pessoa qualquer. Ele é um público. E para atrair o anônimo para o seu negócio, você precisa de ter técnicas e estratégias de vendas que vão atrair esse público. Qual que é o segundo público? O seguidor. Gente, com o avanço das redes sociais, né, e nós temos hoje várias redes sociais, eu posso citar aqui 3, né, 4, LinkedIn, que é uma rede mais profissional,
o Facebook, que ainda é a maior rede social do mundo, o Instagram e o WhatsApp é uma rede social. Tá? Então, eu citei aqui 4 redes sociais grandes que você pode trabalhar os seus negócios e você pode trabalhar vendas nessas 4 redes sociais. E quando um anônimo te segue, isso quer dizer que ele está pronto para te ouvir e te ver. Esse é um outro público. E para tratar com esse público, também existe técnicas de vendas e estratégias para que você atraia o seguidor a comprar de você. Pode acontecer de um anônimo se tornar um seguidor. Aliás, se um anônimo se tornar um seguidor, a chance de você vender para ele é muito maior. É mais fácil você vender para um seguidor do que para um anônimo. Concordam comigo? Ele está mais próximo de você. Ele está te vendo. Produza conteúdo, mostre o conteúdo do seu produto ou serviço para o seu seguidor. Com isso, ele pode fazer o quê? Uma levantada de mão. Quando um seguidor dá uma levantada de mão, isso quer dizer o quê, gente? Qual o público que ele se torna? Eu vou chamar de quase cliente. Então, olha só, um anônimo se torna um seguidor, esse seguidor acompanha você nas redes sociais, porque hoje as redes sociais é o meio mais fácil de você encontrar o seu cliente, porque está todo mundo olhando para o celular o dia inteiro. Né? Numa aula dessas, que a gente ministra no Senac, um aluno me perguntou, professor, você vai falar sobre porta a porta? Eu virei para ele e falei, olha, eu posso até falar para você sobre porta a porta, mas eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, fazer porta a porta é um erro, porque a gente está vivendo um momento de distanciamento social. As pessoas não vão te receber muito bem. Né? A grande maioria das pessoas não vão te receber muito bem. Então, o ideal é que você utilize como estratégia os recursos que você tem de acordo com o momento que você está vivendo. Isso é vendas, isso é ter uma percepção sistêmica de onde eu estou, né? E qual momento eu estou vivendo. Então, quando um cliente, um seguidor, levanta a mão, ou seja, ele pergunta alguma coisa sobre o seu produto ou serviço, isso eu chamo ele de quase cliente, é mais um público. Então, olha só, já falei de 3 públicos: anônimo, seguidor e quase cliente. Tá? Falei de 3 públicos. O quase cliente é um cliente que está interessado em seu produto ou serviço porque ele deu uma levantada de mão. E aí entra o momento do quê? Das quebras de objeção. E aí existem técnicas para quebras de objeção. É um momento onde você vai descrever o seu produto ou serviço. É o momento de repente, você mostrar para ele depoimentos de clientes satisfeitos. Qual o problema que o seu produto resolve? Qual o problema que o seu produto resolve? Eu sempre digo isso. Vendedor não precisa ter curso superior. Se ele tiver um produto na mão que resolva o problema de alguém, acabou, ele vai ganhar dinheiro. Ele vai vender. Agora, se você aliar um produto que resolva o problema de alguém com o conhecimento que você tem acadêmico, cara, ninguém te segura. Então, o segredo é ter conhecimento, estudar para ser vendedor, para ser empreendedor e ter um produto que resolva o problema de alguém. E é isso que o seu quase cliente tem que representar para você dentro do seu sistema de vendas. Bom, agora, o que acontece com o nosso sistema de vendas? Depois que um anônimo se tornou um seguidor
e depois que um seguidor se tornou um lead. Ah, mas o que é um lead, André? Um lead é quando a pessoa faz a levantada de mão, se torna um quase cliente, e aí você pede ele para preencher um cadastro, por exemplo. Ou você cria uma abordagem dentro da sua empresa. Vamos supor que você atua em uma loja física e você está ali como vendedor. Você vai criar algum mecanismo de atração do cliente aonde que ele vai deixar o e-mail e o número de WhatsApp dele. Isso pode ser numa ficha, ou isso pode ser, às vezes, em algum produto que você vai sortear dentro da empresa, mas a pessoa, para participar do sorteio, ela tem que preencher um formulário e colocar na urna. Você vai criar uma estratégia para esse cliente seu se tornar um lead. E aí é que entra o fator mais importante em vendas, que eu chamo de vendas em duas etapas. O que são vendas em duas etapas? É exatamente quando o meu cliente entra na minha loja física, e quando ele sai, mesmo se ele não comprar, eu consigo pegar os seus contatos, WhatsApp ou e-mail. Melhor o WhatsApp. Isso eu chamo de vendas em duas etapas. Se você faz venda em uma etapa, o cliente entra, compra e nunca mais volta. Porque você não tem o contato dele. Ele pode voltar? Pode. Se ele gostou do seu produto ou serviço, ele volta. Mas ele volta espontaneamente, o dia que ele quiser. Você vai ficar esperando o dia que ele quer para você vender? Então eu chamo de vendas de duas etapas quando o cliente entra e realiza uma compra ou não realiza, porém você consegue de alguma forma pegar o seu contato. Você vai conseguir fazer isso com todos os clientes? Não. Mas se você conseguir fazer isso com aqueles que comprarem de você, já está ótimo. Já está ótimo. Porque aí esse cliente que você pegou o contato dele, ele pode se tornar um outro público. E é um público que, na minha opinião, dentro de um sistema de vendas, é o melhor que você pode ter para você ter lucro na venda. E ter lucro no caixa também. Isso vai afetar diretamente o seu caixa. Então, olha só para a gente organizar aqui o sistema, tá? Então, eu tenho o anônimo. Esse anônimo se tornou um seguidor. Aí ele deu uma levantada de mão e preencheu um formulário. E aí ele se tornou o quê? Um lead. Esse lead, depois que ele preencheu, ele se tornou o quê? Um quase cliente. Porque ele se interessou pelo seu produto. Ele também, após se tornar lead, porque quando ele se torna um lead, gente, ele está dando uma levantada de mão. Estou me cadastrando aqui porque eu quero conhecer mais sobre o seu produto ou serviço. Eu estou deixando os meus contatos aqui porque eu quero que você me retorne, que você mande para mim as suas ofertas. E aí nós chamamos ele de quase cliente. Quando ele chega a se tornar um quase cliente, ele tem dois caminhos dentro de um sistema de vendas. Esses dois caminhos vão abrir mais dois públicos. Então, já falei 4 públicos. Eu vou abrir agora para mais 2 públicos. Vou falar sobre 6 públicos. Então, quando ele se torna um quase cliente, se ele compra, ele se torna um cliente de primeira compra. Esse é um público. Cliente de primeira compra. Se ele não compra, ele se torna um não cliente. Esse não cliente, ele pode não comprar de ninguém, ou pode comprar do seu concorrente. Então, para o cliente, se ele comprou e se tornou um cliente de primeira compra, eu vou ter uma estratégia para tratar com esse cara, com esse cliente.
Se ele não comprou, ele se tornou um não cliente. Eu vou jogar fora esses não clientes? Vou deixar para lá? Não. Eu vou ter uma estratégia para recuperar esses não clientes, para eles se tornarem clientes de primeira compra. Então, é no público não cliente que eu adoto estratégias e técnicas para fazer a minha primeira venda. E o ideal é que você tenha um produto de entrada no seu negócio. Você, como vendedor, empreendedor, é importante que você tenha um produto de entrada. Esse produto de entrada é aquele produto que atrai o cliente. E, normalmente, ele tem um ticket muito baixo. Um ticket médio muito baixo. Já já eu vou explicar o que é ticket médio, o que são os indicadores que você precisa conhecer. Vou falar de 3 indicadores que você precisa medir para você controlar esse sistema todo que eu estou apresentando para você. Então, olha só. O cliente de primeira compra, ele é atraído por um produto de ticket baixo, que nós vamos chamar de produto de entrada. É um produto que vai atrair. Pode ser vários produtos. Você pode ter 3, 4 produtos de entrada. Esses são os produtos que atraem. Normalmente você não tem lucro nele. Esse produto você não vai ter lucro, porque ele é o chama, ele vai chamar o cliente. Quando o cliente entrar, quando ele adquirir o produto, ele se tornar um cliente de primeira compra, o objetivo agora é fazer ele se tornar o quê? Um cliente recorrente. Porque eu vou partir de um princípio que o importante em vendas não é o quanto você vende para o seu cliente. Não é o quanto você vende. O importante em vendas é quanto tempo você vende para o seu cliente. Presta atenção nisso. Em vendas, o importante não é o quanto você vende, mas sim durante quanto tempo você vende para o seu cliente. Porque olha só, vamos pensar agora na gestão financeira de tudo isso que eu estou falando. Quando você atrai o seu cliente, isso tem um custo. Concorda comigo? E eu vou chamar esse custo de CAC, que é o nosso primeiro indicador. O que é um CAC? O que é o CAC? Custo de aquisição de cliente. Para mim ter lucro na venda, o CAC precisa ser menor do que o ticket médio. Vou falar de novo para você entender. Para que eu tenha lucro na venda, o CAC, o custo de aquisição desse cliente, ele tem que ser menor do que o ticket médio do meu produto. Certo? E aí eu não estou preocupado, presta atenção, eu não estou preocupado com a margem que eu tenho no produto. Eu estou preocupado com a margem da venda. Quer ver eu dar um exemplo para vocês? Vou dar um exemplo de uma empresa que todo mundo conhece. McDonald's. Você chega na fila do McDonald's, você compra lá um Big Mac com a batata pequena. Aí, o que a atendente fala para você? O senhor gostaria de uma batata grande por mais R$ 1? Ela não fala isso para você? O senhor gostaria de uma batata grande por mais R$ 1? Aí você fala, eu quero. Não, R$ 1 para aumentar a batata? Eu quero. Com isso, aumenta o ticket médio da venda. Aumenta o ticket médio da venda. Entenderam? E eu preciso ter, para mim ter lucro na venda, eu preciso ter um ticket médio na venda maior do que o custo de aquisição do cliente. O que faz parte de custo de aquisição do cliente? Gente, qualquer valor que você investe em divulgação, o salário do vendedor, se não é você que vende, é o salário do vendedor. É muita coisa que entra no CAC.
O CAC é tudo aquilo que você precisa fazer para que a venda aconteça. O custo de tudo que você precisa fazer para que a venda aconteça. E você, então, precisa saber quanto custa o seu CAC. Se você não souber quanto custa para adquirir um cliente, como que você quer ter sucesso em vendas? Como que você quer gerir financeiramente o seu sistema de vendas? Então, é o primeiro indicador. O segundo indicador é o ticket médio do meu produto. Eu preciso ter um ticket médio. Quando eu falo ticket médio, é o valor do produto. E quando eu tenho vários produtos somados a um produto, todo o valor agregado desses produtos a esse produto forma-se o ticket médio da venda. Você não vai preocupar com a margem do produto. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com o ticket médio da venda, que tem que ser maior que o CAC. Se for maior que o CAC, lucro na venda. Se for menor, se o CAC for maior do que o ticket médio, prejuízo. E isso você precisa, e esses são indicadores que você precisa ter muito claramente desenhado dentro do seu negócio, tá? Então, o que eu faço para transformar um cliente de primeira compra em cliente recorrente? Eu implanto no meu negócio vendas em 2 etapas. O que é vendas em 2 etapas? É quando você pega o contato do seu cliente. E depois que ele sai da sua empresa, você tem condições de vender para ele de novo, e de novo, de novo e de novo. Porque se ele entrar e comprar e for embora e você não pegar o contato dele, isso é venda de uma etapa. Você não vai transformar o cliente primeira compra em recorrente. E aí eu te pergunto, qual a vantagem de você ter um cliente recorrente no seu negócio? Qual a vantagem? Cliente recorrente, o CAC é zero. Por que o CAC é zero? Porque você já achou ele, você já investiu nele. Se não é zero, é quase zero. O CAC é menor. Vocês entenderam aonde que está o lucro? Aonde que está o lucro, gente? No cliente recorrente. O lucro não está na primeira venda. O lucro está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta venda. É ali que está o lucro. Então, dentro de um sistema de vendas inteligente e que traz resultado financeiro, eu preciso urgentemente de clientes recorrentes que comprem de mim 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E ao mesmo, olha só, presta atenção. Ao mesmo tempo que o cliente recorrente está voltando e comprando de mim, tem os outros de primeira compra entrando. E aí a coisa fica assim, ó. O recorrente comprando, e outros entrando, e o recorrente comprando. E aí, meu amigo, aí você tem lucro na venda. Quando você consegue colocar clientes recorrentes junto com clientes entrantes, né? Clientes de primeira compra. Isso é fantástico dentro de um sistema de gestão de vendas. Aí você tem lucro. Fora isso, você não vai ter lucro. Se você não tiver cliente se você não tiver cliente recorrente, dificilmente você vai ter lucro. Você vai ficar sempre com a corda no pescoço. Porque a pessoa compra de você e depois não compra mais. E isso faz com que o seu sistema de vendas fique pesado. Você não consegue agilidade. É sempre buscando um novo cliente, um novo cliente, um novo cliente. Só que buscar um novo cliente é caro, gente. Você tem que investir em divulgação. É caro esse novo cliente. O cliente barato,
é aquele que você já tem o contato dele, ele já comprou de você, já conhece o seu produto ou serviço. Ele já te conhece. É mais fácil vender para quem te conhece, conhece o seu produto ou serviço, ou para quem não te conhece? É mais fácil vender para um cliente recorrente ou para um anônimo? Me fala. É mais fácil vender para um cliente recorrente ou para um cliente de primeira compra? Gente, é lógico que é para um cliente recorrente. Agora vamos lá. Dentro de um sistema de vendas, eu tenho um outro público que é maravilhoso. Maravilhoso. Que eu vou chamar ele de indicado. O cliente indicado é o melhor que você pode ter. Melhor do que o recorrente. Porque o indicado, gente, além de não ter custo para você, ele já vem com a metade da venda feita. Você não precisa, você não precisa falar para ele sobre o produto. Quem indicou ele já falou. O cliente indicado praticamente é tirar pedido. Esse é o top. E aí eu te pergunto, você quer vender mais? Você quer ter lucro? Você quer gerir financeiramente o seu negócio? Tenha dois tipos de clientes: o recorrente e o indicado. O indicado ele vai comprar de você muito mais rápido e ele não tem custo. E aí eu te pergunto, qual o plano de indicação que você tem no seu negócio? André, eu nunca ouvi falar disso. Que plano de indicação? Monte um plano de indicação para os seus clientes recorrentes e clientes de primeira compra indicarem pessoas que eles acreditam que também precisam do seu produto ou serviço. Esse cliente indicado, o CAC é quase zero, gente. Esse é o top das galáxias. Esse é o cara que dá lucro para você. Então eu preciso ter 70%, olha só, agora eu vou dar números. 70% das minhas vendas, para que você tenha lucro na venda, 70% das suas vendas tem que vir do público recorrente e indicado. 70%. 30% é a primeira compra. Por quê? A primeira compra, o ticket é mais baixo. O recorrente e o indicado, eles vão comprar produtos com tickets mais altos. E isso significa o quê? Lucro na venda. E se você tiver lucro na venda, você vai ter lucro no caixa. Ok? E isso é maravilhoso para você. Maravilhoso. Bom, eu quero falar com vocês agora, para a gente fechar os 9 públicos, né? Eu quero falar para você de um público chamado ex-cliente. E aquele cliente comprou de você e você entrou em contato com ele para ele se tornar um cliente recorrente, porém ele não voltou. Eu vou abandonar esse ex-cliente? Não. Se você tiver dentro do seu negócio um CRM, o que é um CRM? É um sistema de controle de vendas. Olha no Google aí, procura CRM, tem vários no mercado. Se eu tiver um CRM, eu vou conseguir exatamente controlar os meus públicos dentro das vendas. Então, eu vou saber exatamente quem é meu ex-cliente. E eu sabendo quem é meu ex-cliente, eu vou criar estratégias e técnicas para atraí-lo de novo. Certo? Então, eu falei de 9 públicos aqui para vocês hoje: anônimo, seguidor, lead, cliente de primeira compra, cliente recorrente, o indicado, o não cliente, o quase cliente e o ex-cliente. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade e
tem os meus contatos, eu quero deixar aqui os meus contatos, né? O Instagram, andrerenato.mentor, e quero deixar aqui também o meu LinkedIn, né? Meu LinkedIn profissional, André Renato, tá bom? Um abraço, obrigado, professor, né? Professor Oswaldo, muito obrigado. Obrigado você. Eduane e William, obrigado pela Muito oportunidade. obrigada.